Oi pessoal, olha, hoje vamos ter um dia sim especial, diferente, porque hoje eu vou falar um pouco daquilo que aconteceu agora no mês de setembro, no VEX 2024, lá em Foz do Iguaçu. Olha gente, eu já faço isso há 52 anos, só que eu comecei em 10 pessoas, foi 20, foi 30, foi 100, foi 200, 300, esse ano foi 3.200 pessoas, 1.500 convidadas e o resto pagaram para estar lá. Mas olha gente, vi todo muito feliz no VEX 2024. Vocês vão aí ver agora, acompanhar uns pedacinhos do VEX 24 da minha palestra que eu fiz lá em Foz do Iguaçu. Vamos ver já já. O visionário por trás do Grupo Gazin, aos 17 anos, persuadiu seu pai a vender o único carro da família e comprar a pequena loja de imóveis onde trabalhava.Esse foi o primeiro passo que levou à criação de um dos maiores grupos empresariais do Brasil, o Grupo Gazin, que hoje fatura mais de 8 bilhões por ano. Atualmente, são mais de 340 lojas pelo país, além de e-commerce, indústrias de colchões, atacado, agência de viagens, consórcio, banco digital, canal de TV e muitos outros braços de negócio e atuação. Líder inspirador e um dos nomes mais fortes no setor varejista. Hoje, Mário Gazin compartilha suas experiências em palestras pelo país e por meio de algumas publicações e biografias. Mário é sinônimo de sucesso e superação. Descubra agora como desbravar fronteiras através da trajetória da Gazin com o fundador Mário Gazin no Varejo Experience 2024. Obrigado. Gente. Sentam. Bah, gente, olha, digo a vocês. Hoje eu queria que tivesse um homem aqui. Eu queria que meu pai estivesse aqui para ver o que nós fizemos. O que ele fez. Já nós começamos aqui. Puta que pariu, já o tempo passou 10 minutos, já estou roubando aqui. É foda isso. Pelo amor de Deus, esse relógio aqui não para, isso aqui é igual a nossa vida, está só indo embora. O nosso professor aqui agora falou que tem 20 anos, eu estou pedindo mais 5 só. Só mais 5 já está bom demais. Agora tem que ser 5 anos fazendo sexo, porque se não tiver também aí não vale mais. Bom, gente, essa é a segunda palestra que eu preparei para estar aqui hoje. Eu já fiz uma há poucos dias atrás. Eu tenho um patrão, né, meu menino que trabalha comigo, ele manda mais do que eu. E nós fizemos ela e ele acabou vendendo ela aí para o interior. Eu já fiz ela acho que bem umas 25, 30 vezes. E ele falou, nós temos que fazer outra nova. Essa aqui, gente, é nova mesmo, é bastante nova. Eu fiz a primeira vez que eu vou fazer para bastante gente, fiz ela essa semana, mas era para pouca gente. E uma coisa bastante interessante é que eu vejo que tudo que eu vou falar aqui hoje, eu só vou falar com outra língua. Mas tudo que eu falei aqui, preparei, vocês já ouviram. Tudo estava aqui. Há pouco eu falava ali, olha, eu vou falar isso. Eu vou falar isso. Quando eu fiz essa palestra anteontem ali, o menino falou de pessoas. Quando terminou minha palestra, ele sentou perto de mim, ué, mas você copiou de mim? Eu falei, eu nem sabia que você vinha aqui. Então, gente, é Deus que está lá em cima e fala, nesse dia tem que ser assim. Esse dia está preparado para ser dessa maneira. E hoje, vou falar para vocês que tem aí, ó. Eu pergunto a vocês,
Quem não é bom aqui, levanta a mão. Eu não sou bom. Eu ainda tenho muito para melhorar nessa vida. Porque eu posso até ser bom para mim, mas muitas horas eu não sou bom para o outro. A única coisa que muitas vezes eu quero é ser aquele IP florido. Eu vou contar a história do IP aqui. Esse dia saiu na mídia, mas eu já tinha preparado. Do IP. Um senhor tinha uma fazenda e ele morava em cima, no alto, e na floresta dele, um pé de IP floriu. E ele falou, nossa, que coisa mais linda. Vou mandar cercar ele e fazer um círculo em volta. Vou irrigar ele, para ele nunca ser queimado. Se pegar fogo na floresta, ele não queima. E assim ele fez. No outro ano, o IP floriu muito pouco. No outro ano, ele não floriu nada. E aí, ele chamou um técnico, e o técnico foi lá, olhou, foram embora, não tem, não sei. Chamou uma outra pessoa, um senhor de idade, e perguntou, por que ele não flore? Porque o senhor cuidou dele. E por isso eu não sou bom. Eu não sou bom 100%. E eu tenho que todo dia melhorar. Todo dia melhorar. E a Gazinha é um IP florido. Ela é de fato um IP florido mesmo, que está sempre brilhando nos olhos de muitas pessoas. Mas eu ainda tenho gerente, que é aquele IPzinho sem flor lá. Olha lá em cima, ó. Eu tenho ainda gente daquele jeito. Eu tenho vários gerentes daquele jeito. Tenho vários vendedores daquele jeito. Vocês precisam, vocês que vão sair daqui, tem que mudar. Eu tenho cliente também que é daquele jeito. Eu tenho fornecedor também que é daquele jeito. Nós temos que ser um IP florido todos os dias. Porque no meu pé, no pé de cada um de vocês, não tem ninguém irrigando. Ninguém irriga vocês. São vocês que têm que se animar todos os dias. Vocês têm que se levantar todo dia. Eu, quando era recém-casado, eu tinha minha esposa do lado. Então, nós levantava cedo, um agarrava o outro. Hoje não agarra mais. Um cutuca o outro para o lado. Eu saía de fora, quando eu brigava com a esposa, eu saía lá fora, tinha os filhos que me ajudavam a motivar o dia. Hoje eu não tenho mais, filho. Eles foram tudo embora. Quando eu ponho o pé de manhã, quando eu levanto todo dia, eu tenho que eu mesmo me motivar de mim mesmo. Mário, tu não é bom, seja melhor hoje. E é sempre assim. Sempre assim eu tenho que me motivar sozinho. E assim eu espero que vocês se motivem também todos os dias. Porque a vida nossa, não tem ninguém irrigando os nossos pés. Eu vi aqui hoje um senhor aqui que falou uma coisa aqui, que ele tem medo de concorrência. Gente, a concorrência é a melhor coisa que tem nesse mundo. Não tem nada melhor do que a concorrência. Você já pensou se eu não tivesse um concorrente? Lá em São Paulo, hoje nós tínhamos 4.000 pessoas aqui dentro. Assim nós só tem 3. Mas ele vai fazer eu ficar melhor na próxima vez. Assim são as coisas. Se essas pessoas que estão expondo aqui, lá em São Paulo tem outra feira nesse mesmo dia, acontecendo a mesma coisa, o que nós temos que ser? É lutar para ser melhor nesse dia. Todos os dias nós temos espaço. E está aí. Criar um ambiente que motiva as pessoas, que brilhem nos olhos. Agora, se nós tiver um IP daquele que não está florido, aqueles que não têm brilho nos olhos, aqueles que não faz cobrir a meta, aqueles que a meta não cobre, aqueles que ganham só o necessário, está aí. Fica um IPzinho sem florir. Nós precisamos ser bonito todos os dias, tentar ser o melhor possível. E quer ser um bom líder, né? O que nós perguntamos assim a todos vocês? O que nós vimos aqui hoje, né? O Zé Roberto ontem, a menina hoje do cabeleireiro, hoje o dia foi mais estupindo, né? E tomara que seja até de tarde, ser estupindo a mesma coisa, né? Todo dia nós temos coisas para melhorar. O que é bom ser um bom líder, né? Ser um grande empreendedor, é um grande empreendedor, mas se ele também não for líder, ele é só empreendedor. 2, 3, 4, 5 empreendedores trabalham junto. 2 líderes é difícil. Eles encrencam.
Porque os dois mandam, os dois sabem, senta na cadeira e fala, você faz isso, isso, isso. Como que vai mandar um outro líder? Por isso que nós abrimos filial, para separar os líderes, para mandar um para um lado, outro para o outro, e assim por diante. Porque, veja só, entregar o melhor resultado, liderar pelo exemplo, desenvolver pessoas. No mundo hoje, de tudo que nós pensamos, o que manda é pessoas. Vocês vão ver no finalzinho da minha palestra hoje, o que é pessoa. O que é? Todo mundo se fala de tecnologia, vocês vão ver no final. Vão ver no final de hoje. Então, desenvolver pessoa é a melhor coisa do mundo, é ensinar. Vocês tiveram aqui 3 dias maravilhosos, 3 dias lindos. Quando vocês saírem daqui, eu quero que vocês sejam todos professores. Tente ser o melhor, pelo menos na hora que vocês chegarem em casa. Dentro dos 3 primeiros dias, repasse o que vocês viram aqui. Porque tem muita coisa para ser repassada. Muita, muita coisa mesmo. E está aí. Ser ótimo, administrador. Eu tive 2 patrões só na vida. Esse dia um filho da puta me fez eu chorar para caralho. Ele não está aqui não. Ele escreveu um livro. E ele também só teve 2 patrão. 3 patrão. Os 2 foi meu patrão também, foi dele também. E o terceiro, eu tinha 12 anos. Ele também 12. E ele diz lá no livro dele, meus 2 patrão já foram embora. Só sobrou um. Esse um era eu, gente. Com 12 anos. Ele me respeitava. Porque ele era inteligente, ele sabia escrever e eu era analfabeto. Eu precisava da ajuda dele. Mas ele precisou de muita minha ajuda. Também muitas vezes. Fizemos muitas artes juntos. Ele era o líder nas artes. Eu só fazia. Então é isso. Extraordinário em gente, já falei bastante. Eu botei aí a página 54 e 55, eu escrevi nesse livro que vocês vão levando para casa, porque se eu ficar falando isso aqui, eu vou gastar 1 hora, vocês vão ver lá, vocês têm mais facilidade para ver. Eu não tirei isso de lá, mas bate com o que está lá. Esse aqui eu gosto muito, esse quadro, eu copiei isso, né? Eu copiei de uma senhora, isso é maravilhoso, está ali, não comprei de um professor, lá de Maringá, tipos de líder. Olha gente, eu sou aquele vermelho, eu tenho um irmão que é vermelho, eu tenho muita gente ali que está aqui que também é vermelho. Vermelho é os caras que põem para rachar, que quebra tudo, que não espera para amanhã. Estão ali, isso, é os que cobrem meta, é os que fazem a diferença. O amarelo também. Eu estou lá de novo, porque eu dou pancada todo dia, mas eu dou risada e bato nas costas. Aqui tem um filho da puta que me dá um trabalho desgraçado. Fica em pé aí. Olha o fera aí. Isso me dá um trabalho. O Balinha, outro que me dá um trabalho danado. A moça da Color Mac também, outra que me dá um trabalho desgraçado. Né? Então são esses aí, eles são ali no amarelo. Depois nós temos o azul. O azul, gente, é aquele pezinho amarelo que estava lá do canto, aquele desbotado. É a pessoa que não sai da caixa, fica só no quadradinho, esperando o que os outros fazem. Ele acha que ele vai ficar bom sem fazer nada. É aquele que não esquenta muito a cabeça. Depois nós temos ali o verde, é aquele que tem o coração grande, aquele que tem o coração gigante, tudo para ele é o coração, tudo para ele é a família. Precisa ter cuidado. Nós temos 2 coisas. Tem a família e eu tenho o trabalho. Os 2 precisam andar junto. Mas um tem que andar na frente. Eu não vou perguntar para vocês qual que tem que andar na frente. Está aí. Vermelho é rústico, bateu, levou. O amarelo, envolvente, brincalhão e assim por diante. E o azul é o sistemático, que não arrisca nada. E o outro, que só leva no coração, acha que
tem muito milagre. Tem gente que nem pensa em Deus, só olha o milagre. É esses aí. Vocês podem tirar uma foto, que isso aí vale a pena levar. Pois, já falei, olha, isso aqui hoje foi falado aqui, mas muitas e muitas vezes, né? O tempo já está me fudendo todo ali, mas vou fazer o quê? Esse aqui eu acho bastante, esse que eu vou ter que falar um pouco também, né? Porque, veja só, gente, veja que esse quadro aqui já se falaram aí das gerações e gerações e gerações, mas a minha é um pouco diferente, é como eu falei, tudo nós já viu, nós só vamos mudar o jeito de falar, a língua de falar, né? Como falar. Eu falo ali que de Jesus Cristo até 1940 foi a mesma coisa, eram os vermelhos, os caras que só faziam o que era bom e sabiam mexer o doce, homem e mulheres sabiam fazer a diferença, até 1940. Depois veio a geração de 1960, a geração X. Eu já fiz uns filhos naquela geração ali, né? E aí está aí, nessas horas aí, talvez eu fiz um que na hora eu não era bom, e ele fez aí a geração Y, vai que ele estava nervoso também e não fez um bom, passou para a geração Z, agora aí gente, aí foi muita gente na X, na Y, na geração Y que digo, na Y que são os milênios, aí daí para frente gente, aí tinha muita gente preguiçosa, fizeram os filhos dormindo, tá igual o meu neto, até dormindo o filho da puta sabe pegar peixe, ele dorme, ronca e bape, pegou. Eu falo, puta que pariu, vai ser pescador assim lá adiante. Então tá aí gente, ó. Aí vai a outra geração Z, essa geração que vai agora mandar no mundo, que eles nasceram na era da tecnologia, já nasce pronto, feliz de um velho, feliz. E eu sou, por exemplo, eu sou feliz porque toda a vida eu carrego um moleque junto comigo, porque eu não entendo de tecnologia, eles têm que fazer toda a tecnologia. Agora, feliz do jovem que anda junto comigo, esses estão num bom caminho. Porque tudo que eles não sabem, eu sei, e tudo que eu sei, aí eles sabem. Então, os dois fazem a parte. Da geração alfa, nós não sabemos ainda o que vai ser, mas eles estão criando uma nova geração. 44% dos jovens de hoje não trabalham mais. 44%. E 10% dos que trabalham são preguiçosos. São 54%. Sobrou só 46% que trabalham. Então, por isso que muita gente fala, puxa vida, eu trabalho muito, porque você está tratando desse povo todo. Está tratando dos outros lá atrás. E isso é a realidade nossa. Aí vocês vão falar, puxa, mas 44% são estudantes, filho de rico e classe média, que não vão trabalhar mesmo. É isso. É o mundo que nós vivemos. E agora nós já temos a nova geração, que são os que estão nascendo agora. Então é bastante interessante isso. Gente, todo mundo reclama de gente, gente é difícil, gente é difícil, gente é difícil, mas eu também sou gente. Todo mundo aqui reclama, todos os patrões reclamam dos funcionários, mas ele também é gente, ele também é gente. Nós somos gentes todos do mesmo jeito. E vamos ver já já o que é ser gente. Conhecer cada um deles, para a gente poder atingir o melhor resultado. É o que eu falei agora há pouco. Feliz do jovem que tem uma pessoa mais adulta do lado, porque os dois fazem muita coisa. E feliz do velho que tem um outro do lado, que os dois juntos vão fazer o futuro desse país, porque está na mão do jovem hoje, porque os velhos estão indo embora. Os jovens de hoje são diferentes, são eles que dominam a nova tecnologia. O que nós vimos aqui nesses 3 dias quase, é tudo tecnologia, tecnologia, tecnologia. Nada mais se faz sem tecnologia. Veja a produção de gado. Né? Meu pai, quando estava na roça,
precisava, um alqueire de terra são 24.200, 24.400 metros para criar 4 vacas, quando a terra era nova. Hoje, nós criamos 4 por hectare, em 10 mil metros. E tem gente criando 10 por hectare. Tem gente já criando 15 por hectare. É o tamanho da produção que está acontecendo. É o tamanho dessa geração. Lá no meu escritório vai ter uma placa agora: o Brasil não é mais o celeiro do mundo. O Brasil é o supermercado do mundo. Vocês viram o tamanho do suco de laranja? Se você for na Europa hoje tomar 10 sucos, são os 10 brasileiros. Nos Estados Unidos, se você tomar 10 sucos, 9 é brasileiro. Esse é o tamanho do crescimento. Nós perdemos um pouco para o café do Brasil, mas está aí a tecnologia fazendo a diferença. Devemos treiná-lo a experiência que os mais velhos tiveram para chegar até aqui. A tecnologia veio para ajudar as pessoas e não para ocupar o tempo. É o que nós temos que usar. A tecnologia veio para ajudar as pessoas. Hoje ainda nós temos muito problema, né? Somente quando a gente vai viajar por aí, você acabou de almoçar, você pede a nota, o sistema está fora do ar. Você posa no hotel, pede para pagar adiantado, na hora não tem a nota fiscal. Esse é o diferença. Fizemos uma janta aqui em Foz do Iguaçu antes de ontem, e quando eu fui pagar deu R$6.000, e quando eu fui pagar eu pedi a nota, o sistema está fora do ar. Sempre é desse jeito. Então isso são as coisas que você não precisa. A tecnologia está aí para melhorar, e ela melhorou muito, não é isso? Melhorou muito, mas ainda tem gente que não está fazendo o dever de casa e precisa ser feito. Mas para isso, gente, nós temos que cobrar. Quem estava perto de mim viu que eu chamei o cara lá e falei: o teu restaurante eu nunca mais volto. Foi o pior que eu já entrei. A comida era muito boa, mas o serviço era muito ruim. E nós temos que ter coragem de cobrar. Cobre, porque vale a pena. Se você conseguir transformar a responsabilidade dos seus colaboradores, se você conseguir transformar a responsabilidade minha e passar para os colaboradores, a empresa cresce mais. Ela vai muito mais longe, né? Aqui o pessoal da Gazin conhece muito isso, mas vocês que estão aqui, que são de fora, gente, faça isso. Quando eu passei em minha empresa 10 anos atrás, o presidente que assumiu, eu dobrava o capital da minha empresa em 5 anos. Ele falou que ia dobrar em 4. Eu devia 60% do patrimônio, ele falou que ia dever 50% só. Quando ele saiu, ele deixou com 50%. Ele não conseguiu dobrar em 4, mas dobrou em 4,5. Gente, quando você pega uma empresa, uma filial para administrar, que a filial era boa, para você aumentar a venda é duro. Para você continuar fazendo o melhor é difícil. E é assim que nós precisamos. Nós temos que mexer o doce mesmo e fazer diferença. Então vale a pena passar. Quando eu passei minha empresa fora, porque eu já estava velho, eu já não estava alcançando mais o teto, porque todas as empresas crescem mais do que nós. Elas são vulneráveis, elas vão muito mais longe do que nós. Nós somos gente. A empresa é um CNPJ, ela cresce muito mais. Ela tem lá na frente o barra, que aquilo dá espaço, enquanto que nós não tem espaço. Nós somos de um tamanho só. Garimpar pessoas é muito diferente de que garimpar gente. Na minha empresa ainda eu tenho 11 garimpeiros que eu tirei do garimpo. Uns com 11 anos, outros com 12, outros com 10. Tem um filho da puta aqui, rapaz. Eu tirei do garimpo, ele tinha bem uns 11 anos. É meu maior concorrente na Bahia. Trabalhou comigo. Fiz ele um grande homem, ele reconhece isso. Mas ele está na Bahia, ele vende mais colchão do que eu lá. Adriano Roela. Isso, né? Isso vale a pena. Por que ele fez isso? Vocês estão vendo lá, hoje quando nós nascemos para uma guerra todos os dias. Nós enfrentamos uma guerra todos os dias. Nós estávamos aqui na barriga, nós estávamos quentinhos, sem tudo tranquilo, alimentando pelo umbigo. Nós nascemos, já vem uma enfermeira esfregando nós. Nós já tem que cagar, tem que mijar. Isso. Daí a pouco nós temos que ir para a escola. Depois nós vira jovem. A desgraça que eles põem na casa.
aí nós casa. Gente, nós nasceu um diamante. Como eu vi lá no garimpo, o pessoal catava uma pedra de diamante, ela não era bonita ainda, ela não era polida. É como nós, quando nós nasceu, nós não estava pronto ainda. Então nós vamos tendo que se aprontar a cada dia da nossa vida. Todo dia nós temos que dar uma polidinha no nosso diamante, porque nós temos que chegar lá na frente, gente. Olha lá o diamante de agora, olha lá, aqui, olha lá, isso. Olha o que nós vamos ser quando nós estiver no final. Garimpar pessoas é muito mais difícil, tá? Eu botei aqui, porque muitos, aqui vou pular um pouco, depois eu volto aqui, ali, olha o diamante que nós temos que ser quando nós estiver terminando nossa vida. Nós temos que estar polido, todo dia nós temos que fazer mais, dar uma marteladinha no nosso diamante, tirando a sujeirinha. Por isso que eu falei do bom, essa palestra está focada no bom, porque nós podemos melhorar todos os dias, nós temos como melhorar todos os dias. Conhecimento e sabedoria são duas coisas, gente, que andam aparelhado, junto. Não tem jeito de um ao conhecimento andar e a sabedoria ficar do outro. Você tem que andar junto com ela. E o que é andar junto com ela? Eu não trouxe aqui, mas tem muitos livros que são faculdades de EAD. O que é EAD? Faculdade à distância. O livro do menino que falou aqui ontem, eu li 2 livros dele. O vendedor pobre, o que não vende também não fica rico. Esse é uma pós-graduação. O segundo livro dele, que eu acabei de ler esses dias, é uma faculdade, porque ele ensina tudo. É uma faculdade EAD. E assim tem outros. Dinheiro é capim, também é uma faculdade. E assim são todos, muitos e muitos livros. Eu ganhei um do Janete hoje também, que é uma faculdade. Esse livro que vocês estão levando, o meu aí, é uma pós-graduação. Esse é uma pós-graduação. Ele está acima um pouco mais do que aquilo que a gente precisa ter. Então ele está todo ali feito com muito carinho. Eu gastei 2 anos para fazer esse livro. Já comecei a fazer outro para 2027. Então o ano que vem não tem, em 2027 vai ter outro livro, se Deus quiser. Então está aí. Conhecimento anda junto com a sabedoria. E esse aqui eu gosto muito também. Se você for absolutamente bom, como eu já falei no começo, bom mesmo no que você faz, a concorrência fica relevante, a concorrência para, né? A concorrência fica mais devagar, se a gente for bom naquilo que a gente está fazendo. Então, isso, o bom tem que andar junto com a sabedoria, também todas as vezes. Isso é do Falcone, né? O Falcone que escreve isso. Ele é maravilhoso, já foi meu professor. Após a pandemia, o varejo veio mais forte, né? Veio arrasando tudo, e foi o que aconteceu na pandemia. Nós passou essa era da abundância, nós estamos vivendo daqui para frente aí, eu falo mais uns 3 anos aí, nós vamos ter uma era da decadência um pouco, não de venda de isso ou daquilo. Nossas margens de lucro ficam cada dia mais apertadas, todo mundo fica, nós vende mais, e nós vimos isso aqui também hoje, né? Se nós produzimos mais soja, nós temos que vender mais barato, então diminui só o lucro, a produção aumentou. Se nós produzimos mais vaca, nós vendemos mais barato. Isso é o que pode acontecer daqui, esses 3 anos nós vamos ter aí um pouco. Se tem muita coisa, está aí. O que está acontecendo é quando nós vemos na televisão aí falando que o Brasil tem 8% de desemprego. Gente, não existe isso. Eu tenho 75 anos, eu nunca vi o que eu estou vendo hoje. Lá na cidade que eu fico lá um pouquinho, eu ligo o rádio de manhã, está lá. Preciso de 40 homens na rua tal. A van vai pegar, o ônibus vai pegar. 3 mulheres na rua tal, 8 mulheres em tal lugar, 4 homens em tal lugar. Pagamos à tarde R$150 por dia. Se trabalhar segunda, terça, quarta, quinta e sexta, e trabalhar o sábado até meio-dia, recebe o domingo também. Gente, eu nunca vi isso. Só que ninguém quer ser registrado, por isso que tem esses 8%. São os vagabundos aí que querem ficar na teta do governo. É. E tem aqui, o que a pandemia fez em 2 anos,
aquilo que nós ia viver, nós ia transformar, nós ia levar 5 anos para fazer a transformação, a pandemia fez nós fazer em 2 anos. Em 2 anos nós crescimos tanto o que nós ia crescer em 5 anos. Foi mais ou menos assim na TI, não foi? Né? A coisa virou de cabeça para baixo. O que nós ia indo meio devagar, aí 70% ao dia, 60%, nós fizemos 140, 150 por dia. Foi essa transformação que nós tivemos aí. O comércio hoje, gente, é híbrido. Lá no passado, o meu comércio era gasolina, só tinha gasolina, não tinha outra coisa. Hoje o comércio é híbrido. Híbrido é a gasolina, é álcool, é elétrico. Hoje nós, vendedor, gerente de loja, dono de fábrica, dono de loja, nós tem que ser aditivado todo dia. Nós tem que ser aditivado, se nós não for aditivado, o outro leva nós embora. Aquele que se aditiva, está aí, vai embora. Então nós tem que ser aditivado também, não só híbrido. Nós tem que ter um pouco mais ainda. Né? Nós não podemos pôr só a gasolina sem ser aditivada, nós temos que aditivar nós mesmos. Isso é para nós ser aditivado, porque nós não tem mais jeito. Né? O mundo está ficando rápido, falta de contato, fortalece e distanciamento, enfraquece a relação entre mim e vocês. Se eu faltar com a minha parte, se eu faltar com tudo isso, me faz falta. Quando eu faço palestra por aí, eu nunca entrei num camarim até hoje na minha vida. E se Deus quiser, não quero entrar. Não. Eu cabo aqui e vou aí. Eu já vi gente, eu fiz uma palestra, eu e o Fernando Henrique Cardoso. Eu falei, puta merda, aqui eu me fudi, porque como que eu vou enfrentar esse homem? E por azar ele falou depois de mim. Se eu falasse depois dele, ia ser mais fácil. Mas ele falou depois de mim, eu já estava sentado. Mas menino, quando acabou, ele foi para o camarim e só tiraram foto de mim. Isso é a diferença. É de estar no meio. É de ficar lá. É de estar perto do relacionamento. O que fazer em meio de tantas mudanças? Esse, gente, vocês podem ficar tranquilos. Eu escrevi, mas não sei o que nós vamos fazer. Nós temos que estar no meio dela. Se nós estiver no meio dela, nós vai. Se nós não tiver, nós para. Então nós temos que estar no meio da mudança, e essa mudança nós temos que aceitar ela, porque não tem jeito de voltar para trás. E se eu estiver no meio da mudança, eu vou fazendo um pouco hoje, um pouco amanhã, nós acaba indo lá na frente. Agora, tem que ser aditivado, tem que ser híbrido, para aceitar tanta mudança como está acontecendo. Né? Preservar a cultura da empresa. Isso é uma coisa bastante interessante. Nós temos que sempre preservar a cultura da empresa. Nós podemos fazer mudança, mas a cultura tem que ficar lá. A cultura de 10 anos, 15 anos, não importa quantos anos tem as empresas de vocês. Vocês têm que fazer com que os funcionários mudem, façam mudança, mas a cultura da empresa, ela continue sempre lá. Cultura não se compra, não se aluga, não se pega emprestado. Ela é uma coisa que leva muito tempo para ser construída, e essa construção leva muito mais tempo ainda. Então nós temos que estar lá com ela firme. Muda aqui, muda lá, mas a cultura não tem mudança, ela tem que continuar sempre ali. Não se distanciar do ideal do fundador, né? Nunca nós devemos se distanciar do ideal do fundador. Assim nós vemos muitas empresas como Coca-Cola, Souza Cruz, muitas empresas, Nestlé, não se distanciaram do fundador. GE, continuam lá. A cultura ainda é de muitos e muitos anos, 100 e poucos anos atrás. Nós tivemos aqui a Tramontina, eu não estou lembrado se é 103 ou 113 anos que a Tramontina tem. Ainda continua com a cultura do fundador, está lá. Ainda respeita o fundador. Isso é maravilhoso, isso é bom. Me perguntaram aqui, umas 10 pessoas já me perguntou, que é de fora, que é cliente. Falou, puxa vida, você fez sua despedida aqui no ano 2022. Eu pensei que você nunca mais vinha aqui. Olha, eu fiz mesmo. E vou dizer a vocês, eu parei. A única diferença foi que eu passei minha empresa para a mão de outros, com a mão quente. Eu não passei com a mão fria. Quando a mão fria é assim, duro. Eu passei com a mão quente. Com a mão quente ainda fico olhando o que eles estão fazendo de errado, de vez em quando eu dou um coice.
A melhor coisa do mundo, gente, faça isso. Vocês que têm empresa, que estão ficando velho, passe ela com a mão quente, não com a mão fria. Esse é o ideal. Enquanto você está vivo ainda você pode corrigir. Se você passar com a mão fria, não tem mais jeito de corrigir nada, você foi embora. A essência do nosso negócio é relacionamento com o cliente, né? Hoje tudo que nós vivemos é o cliente. Nós vivemos embaixo. O cliente é que pode estar no topo. Essa é a grande coisa. Nós vemos aí o Tramontina, mesmo de cadeira de roda estando aqui, é porque ele preserva o cliente. Ele não está no topo. Quem está no topo somos nós que somos cliente dele. Ele está lá ainda aqui. Isso é maravilhoso. Isso são as coisas boas que a vida nos dá. E risco, abandonar o nosso modelo de negócio. Nunca nós devemos abandonar o nosso modelo de negócio. Nós podemos até criar outro negócio paralelo, mas jamais abandonar o nosso modelo de negócio. Jamais abandonar. Nós temos que estar sempre atento. Eu só tenho 5 minutos. Puta que pariu. O que ouvimos, esse é bom. Presta bem atenção aí, gente, todo mundo. O que ouvimos, agora o digital está na moda. Eu ia lá nos Estados Unidos, na RNF, eu saía de lá doente, eu saía lá magoado, porque só se falava que quem crescia era internet. Eu chegava aqui e falava, puta merda, nós somos analfabetos, como é que nós vamos chegar lá? Como que nós vamos conseguir sobreviver? Como que nós vamos enfrentar essa coisa toda? O ano passado, eu não vi ninguém mais falar em internet. No ano anterior, os investidores que botavam nas lojas online, pararam de botar. Por isso que está todo mundo apertado aí da internet. Pararam de botar dinheiro lá dentro. Porque o trem só dá prejuízo. Quando tem, eu não sabia também que empresas de internet tem 1, 2, 3 lugares. Tem isso? 1, 2 e 3, eles separam o tipo de lucro? Tem, eu vi no balanço de uma empresa aí, eles fazem 3 balanços, um dá lucro, mas os investidores só levam na bunda, né? Não tem jeito. Então está aí uma coisa que é bastante tanto. Então está aí, o que vale o mercado, agora o digital vai mandar em tudo, vamos ver. Abrir loja, mas eu vi os filhos da mãe dos caras de digital abrindo loja. O que eu vi lá nos Estados Unidos esse ano é o seguinte: quem vai montar uma loja online e não montar uma física vai quebrar. Não tem salvatório, não tem como tocar. É as duas juntas, uma paralela à outra. Aí começou a melhorar. O negócio são feitos por meio de relacionamento e confiança, né? Como que você vai confiar só no seu computador? Entre gentes é muito mais fácil. Já nós vamos ver isso também. Eita aí. Vendemos muito mais que produtos, nós vendemos ética. A loja física vende também ética. Não é só a Gazin que vende ética. Eu já fui em loja de sapato, vende ética. Loja de roupa, vende ética. Então tudo isso é uma coisa bonita, uma coisa boa. Isso é bom. Eu fui comprar esse paletó outro dia, aí o cara falou, ele está meio comprido, vou cortar. Isso é ética. Ele não vendeu o paletó para mim, ele vendeu, foi uma segurança, que ficou mais bonito, né? Que ficou mais arrumadinho. São aí as coisas. Se fosse na internet, eu ia ter que usar o que eu comprei. Não quer pular, aí tá. Olha lá, só para vocês terem uma ideia, em dezembro de 2013, o varejo online decresceu 1,3. Decresceu 1,3. Isso é pelo IBGE. Decresceu 1,3. Enquanto que o varejo físico cresceu 1,7. Olha a diferença aí. Aí depois eu tenho mais aqui. O nosso varejo da Gazin cresceu 20%. 20%. Essa. Eu já falo isso há muito tempo. Se o nosso Brasil crescer 4% no PIB, por 4 anos consecutivos, esse Brasil vai faltar tudo. Tudo, vai faltar tudo. Está
está crescendo aí 2, 2 e pouco, 3%, já está faltando até mão de obra. Então, essa é a diferença. Essa é a diferença. Esse é o caminho que nós temos e que nós precisamos de fazer. Isso é, eles diziam que eu estava contramão. Isso é estar contramão? Daí, quando eu estava lá nos Estados Unidos, todo mundo falava, você está contramão, Mário, você está contramão. Está aí, ó. Quem está contramão? Eu ou eles? É nós ou eles? 30 quilômetros de congestionamento, pancadas de chuva no período da... Agora, tem um vídeo aí, eu quero que vocês prestem mais muita 30 quilômetros de congestionamento, pancadas de chuva no período da tarde. Como você sabe? Algoritmos. Tem um vídeo, vocês vão ver esse vídeo agora, mas eu quero que vocês prestem bem atenção, porque toda a minha palestra está focada nesse vídeo, só nele. Ele já teve na rede social, muitas pessoas já viram, mas vale a pena vocês prestar atenção, porque lá vocês viram só na sua tela, aqui todo mundo está vendo. Então essa é a grande diferença de hoje. 30 quilômetros de congestionamento, pancadas de chuva no período da tarde. Como você sabe? Algoritmos. Robô, você é futuro? Eu sei calcular tudo na vida de vocês. Que música ouvir, que rua entrar, até quem amar. Vocês acham que eu sou o futuro porque eu tenho todas as respostas. Mas vocês desafiam a minha lógica. Eu calculei que era impossível uma garota se curar e ela se curou. Vi crianças ensinando aos adultos como deve ser o mundo. Um homem sentir que ajudar alguém é melhor que vencer. Uma mãe aprender a ler só para ensinar o filho. Uma pessoa abandonar a lógica para salvar a outra. Meus algoritmos são precisos, mas vocês desafiam o impossível. Eu questiono usando bilhões de dados. Vocês respondem usando só o coração. Vocês acham que eu sou o futuro porque eu faço coisas incríveis, mas as coisas mais incríveis ainda são as mais humanas. Essas coisas que só vocês são capazes de fazer, de sentir, de viver. Eu descobri. É você. Você é o futuro. Gente, nós ouvimos muita tecnologia hoje, ontem, antes de ontem, vocês vão ver muito daqui para frente. Qual é a maior tecnologia do mundo? As coisas incríveis são ainda as humanas, ninguém vai mudar. Quando começou a nascer o computador, todo mundo falava, nossa, vai ter um desemprego enorme. Eu nunca vi a tecnologia andar, porque ela tem a sabedoria, mas não tem a experiência. Essa é a diferença. Eu tenho que desejar a vocês, gente, muita, muita alegria e um retorno maravilhoso, e que hoje vocês se divirtam aqui também bastante, e que Deus abençoe a volta de cada um de vocês. E eu digo a vocês, se eu puder, o ano que vem estou aqui de volta. Se eu não puder, estou bem com alguém. Um beijo a todos vocês e até outro dia. Oi pessoal, olha aí, vocês assistiram aí um pouquinho da minha palestra lá de Foz do Iguaçu, do VEX 2024. Agora gente, eu já estou esperando vocês no VEX 2025, 4.000 pessoas vai estar lá, 2.000 pessoas, 2.200 pessoas serão convidadas, as pessoas que não vão pagar para estar lá, são nossos funcionários e nossos clientes, e alguns que será sorteado também aí ganharão por competência ou por sorteio, vai estar lá. São 2.200 pessoas, vão de graça, vão para ter hotel, restaurante e participar do congresso.
O resto das pessoas vão pagar um pouquinho, porque tudo é justo, né, gente? Mas o nosso congresso é o mais barato do mundo. E olha, digo a vocês viram um pedacinho aí do congresso, vocês vão ver que é o melhor do país, não tem nada nem parecido. 3 dias de muito aprendizado. Até o próximo Entre Nós, já já.